eu acho que eu vou precisar faltar mais cultos, porque a igreja enche e Valério prega. E você me pôs em dificuldade. Estou sabendo. Mas Índia mandou para mim assim de noite. Que cultaço. Eu falei, caracas. Graças a Deus, né? Deus sempre nos surpreende. É bom, e é bom assim quando a gente pode, como pastor, não estar na igreja e saber que as coisas estão funcionando. Glória a Deus por isso. Então você vai dar um abraço quem está perto de você. Adailton, dá um abraço em Arlete. Isso. As irmãs não se abraçam, não. Eu queria convidar o microfone a irmã Gisele. Gisele vai orar. Preparem que a mulher agora virou a chave, segura. Sobe aqui. Sobe. Ué, tu mudou tanto as coisas que ela vai voar ali. Aí, por enquanto não, né? Não. Vamos orar. Oremos. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada por estar aqui na sua presença, meu Pai, reunido com a sua igreja, meu Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por tua graça e tua misericórdia, Senhor. Obrigada por ser tão bom, meu Deus. Como o Senhor é bom, Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Toma, Senhor, o culto dessa noite, meu Pai, que tudo seja para a tua honra e tua glória, meu Pai. Que as palavras, Senhor, venham em direção ao nosso coração. Amém. Com direção daquilo que o Senhor espera de nós, meu Pai. Orientação, exortação, meu Pai. Que haja um renovo, Senhor. Obrigada, meu Pai. Com as crianças lá em cima, meu Deus, as crianças já tão pequenas, já têm testemunhos para contar das orações delas. Porque tem um ministério de intercessão infantil lá em cima que tem dado muito fruto, meu Deus. Aleluia. O Senhor sabe. Elas já têm testemunho para contar. Obrigado. Sobre o que acontece lá em cima. É tremendo, irmãos. Obrigada, meu Deus. Te agradeço, Senhor, que o louvor seja para ti. Cada oração, Senhor, sei que o Senhor já vai estar recolhendo, meu Pai. Sei que os pedidos já está tudo pronto lá em cima, meu Deus. Tudo no seu plano já está feito, Senhor. Que a gente esteja preparado aqui embaixo, de acordo e alinhado com a sua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai. Amém. Você pode aplaudir a Jesus? Vamos adorar? Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Feche os seus olhos aí no seu lugar e comece a contemplar a presença do Senhor nessa noite. Porque nós entendemos que quando nós tiramos uma quarta-feira para estar diante do Senhor, é porque nós somos adoradores. E nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo. Não para a gente olhar o que tem que olhar, mas simplesmente para adorá-lo. E se nós, como verdadeiros adoradores do Senhor, porque o Pai procura verdadeiros adoradores, e você se coloque nessa posição de verdadeiro adorador diante do Senhor. Que o Santo Espírito de Deus esteja nesse lugar. Nós declaramos, Senhor, que a Tua presença nesse lugar é o que queremos. A Tua glória nesse lugar é o que queremos. Nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, como o Senhor já tem falado conosco todos os dias. Mas que hoje não seja diferente, Senhor, através do louvor, através da palavra. Porque nós queremos, ó Deus, experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. E nós já temos visto isso. Porque a Tua graça nos basta,
a tua misericórdia é maior, o teu amor é maior, porque há um só Deus, há um só Pai, há um só Espírito, e é o Senhor Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença você pode declarar isso a Ele. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Você pode declarar comigo e dizer: não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Você pode erguer as suas mãos e dizer para Ele: Santo Espírito,
Você pode aplaudir o nome de Jesus. Próximo domingo, ceia pela manhã, tá bom? Estaremos juntos, ceando. Alex, como é que é o padrão? Só para mim me informar. Terno, gravata, sapato preto. Estaremos juntos aqui ceando. Não falte uma ceia especial no domingo de Páscoa, onde juntos nós vamos celebrar o Senhor em comunhão. Quero convidar você no altar. Sai do seu lugar, venha para o altar. Nós vamos orar juntos. Sim, a noite é musical. Eu ia falar depois, mas você... Mazinho me lembra muito bem que a noite é musical. Nosso musical de Páscoa. Musical de Páscoa, ressuscita o que está morto. Oi, filho? As crianças vão subir? Tá tudo certo? Não? Quem? Não. As crianças vão subir? Vão. Quem sobe com elas hoje? Tia Luísa? Já estão subindo, acelerando no 500 ali, ó. Tia Luísa, já estão querendo rapar fora para cima. Calma, vamos orar, ué. Meu Deus, eu achei que Luísa estava, né? Gente, vocês vigiam Luísa, tá? Acho que tem que falar com as crianças, gente, toma conta de Luísa. Miguel, vem cá. Quem orou por você aqui domingo? Procura aí. E eu não vou orar por você, não? Eu fiquei sabendo, o Timazinho fez uma oração bonita por você, mas eu também quero orar por você. Você não é a minha parcerada? Miguel é uma benção, gente. Vou falar para vocês. Eu comecei a me aproximar bastante de Miguel, com uma demanda que a mãe dele trouxe para mim. A mãe dele trouxe uma demanda para mim no gabinete, falando: pastor, a professora está falando que Miguel está escrevendo alguma coisa lá, que eu nem lembro o que era, de trás para frente. Aí eu falei assim: compra um caderninho, eu te falei isso, compra um caderninho de caligrafia, e bota na mão de Miguel e escreve para ele fazer o modelo. Gente, acabou o problema, não tinha nada de trás para frente, acertou a escrita, tem uma escrita bonita, né? Tem uma escrita bonita, e aí a gente começou a ficar amigo, né? É flamenguista? É flamenguista? Rapaz, você fala que é, pelo amor de Deus. Bota a mão na cabeça de Cris aqui, ora por ela. Era. Vamos orar por você e pelas crianças? Quantos anos você fez? 9? Isso tudo? Que isso, cara? Tá ficando velho, hein? Já é embaixador do rei? Cara, tá tirando onda. Vamos orar. Ô Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder, Senhor, ter as nossas crianças por perto. Senhor, a cada dia que o Senhor nos dê sabedoria, como pais, como igreja, para que a gente, de alguma forma, Deus, contribua para o crescimento e para a Tua bênção na vida das nossas crianças. Miguel está nas Tuas mãos, eu quero entregá-lo, Senhor, futuro, seu chamado, aquilo que o Senhor tem para o Miguel. Miguel, Senhor, ele vem para uma geração onde homens e mulheres de Deus serão requeridos de uma forma diferente. E aqui está o Miguel. Que a Tua boa mão esteja com ele, aonde quer que ele vá. E que o Senhor use a vida de Miguel, Deus, como o Senhor tem feito, do jeito dele. Jeito manso, doce, sensível. E que o Senhor continue iluminando seus papais, para que Miguel seja criado na Tua presença. Queremos abençoar a vida das nossas crianças, que subirão também, agora juntamente com a tia Luísa, para aprender um pouco mais do Senhor. Fala com cada um ali, fala com a tia Luísa, para que esse ministério continue sendo uma bênção que é. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus. Dê um abraço.
Vamos adorar? Logo depois nós vamos orar. Em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que
Você vai escolher alguém perto de você, você vai orar com essa pessoa agora. Cata alguém que está perto de você aí. Rapidinho, você pergunta a pessoa, o que você gostaria que eu orasse por você? O que você gostaria? O que você gostaria que eu orasse agora por você? Talvez você, não precisa ser dupla, pode ser até mais de 1, 3, ok? Enquanto você está aqui no altar, você vai apresentar essa pessoa diante do Senhor. Causas, famílias, curas da alma, do corpo físico, aquilo que Deus colocar no seu coração aí, onde você estiver. Ora por essa pessoa. Em nome de Jesus. Você que está... Já temos live, não? Temos live, não? Você que está nos acompanhando através da live, faça desse momento também um momento seu de intercessão. Faça desse momento também um momento para a sua casa, para a sua família. Coloque a sua casa. Talvez você esteja em casa, talvez você vai assistir esse culto depois. Deus tem usado esse instrumento de transmissão para falar aos corações. Em nome de Jesus. Aonde você estiver, ore com alguém, ore pela sua casa, sua família. Peça a Deus que visite aquela pessoa que você precisa que seja alcançada pelo Senhor. Peça a Deus que visite nos hospitais, nos presídios. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja nesse momento com um filho em algum presídio, em alguma prisão, em algum espaço de detenção. Talvez a gente esteja falando aqui, mas uma criança, um jovem, um adolescente esteja no Degase. Ore, para que Deus visite esses ambientes carcerários, para que Deus visite CTIs, hospitais, ambulatórios, clínicas. E o mesmo Deus que está visitando é o Deus que está aqui também, passeando no meio da igreja. O Espírito Santo está aqui e Ele nos conduz a tempos assim, de oração, de intercessão. Nós vivemos uma semana inteira de oração, de aprendizado, e com isso nós vamos alinhando, nós vamos deixando as nossas próprias vontades, e nós deixamos o Espírito Santo conduzir, em nome de Jesus. Olhe para as crianças, olhe para a nossa Magé, olhe para as autoridades, olhe para a programação de Páscoa que vai acontecer, uma semana extremamente especial para o cristão, que vivencia a Páscoa, momento de entrega, momento de ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, e a grande evidência é que você está aqui, você está clamando por Ele agora. Essa é a maior evidência. Lembre dos filhos que estão perto, os filhos que estão longe. Eu vi Fábio ali, lembrei de Mateus, para que Deus esteja cobrindo Mateus e Isabela, lá no Paraná. Queremos entregar nossos irmãos que estão vivendo em Portugal. Nós temos amigos que estão em Portugal, irmãos que estão em Portugal. Olhe para os nossos irmãos que estão em Portugal. Em nome de Jesus. Entregue nas mãos do Senhor seu ministério, ministério que Deus te deu, em nome de Jesus. Se você já foi acabando, volte para essa roda de oração e eu vou orar pelos nossos pedidos.
Se for acabando, vem para cá, vem para a nossa roda de oração. Zé, isso. Ziane, se quiser vir também, Ziane. Ricardo. Aleluia. Creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Você crê que Ele é a cura? Ele é a cura, Ele é a porta, Ele é o pão, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é médico por excelência. Ele é comandante do maior exército que você pode imaginar. Para Ele, a gente bate continência. Uma amiga minha estava no Guiné-Bissau, fazendo missões. E ela não sabia, lá tinha uma divisão entre o exército local e os guerrilheiros. E ela fazendo missões, não sabia. Ela ia na Lan House falar com a família no Brasil, e ela colocou um boné vermelho. No meio do caminho, o exército segurou ela, e lá a mulher não olha para o homem. Ela não olha para o homem. Ela tem que ficar de cabeça baixada. O exército prendeu ela e ela saiu para ir na Lan House. O exército levou ela para o centro da cidade, e o pessoal da missão que estava na casa não sabia para onde ela estava indo, nem sabia que ela tinha sido levada. E ela foi para o centro, onde ficava o quartel-general ali, né? E aí dizendo que ela era do grupo separatista. Você é do grupo separatista? Você está usando o boné vermelho? Você é do grupo separatista? Você está presa? Não? Quem é você? Você trabalha para quem? Quem é teu comando? E começou a indagar ela de cabeça baixa. E ela começou a falar: Senhor, estou aqui sozinha. O Senhor me trouxe para essa terra. E eu estou aqui, Senhor. Eles não sabem que eu estou sendo levada. Senhor, o que vai ser? E ela de cabeça baixa, ela não podia olhar. E ela de cabeça baixa. Quando um carro parou, desceu um homem com uma roupa branca. Era de militar, mas era uma roupa branca. E ela de cabeça baixa, ela olhava de relance, cabeça baixa. E aquele homem chegou para o comandante e falou: quem é o comando? Sou eu. Solta ela agora. Pode soltar ela. Sim, senhor. Ela não olhou. Ela soltaram ela e ela voltou para casa. Até hoje ninguém sabe. Ele é médico. Ele é porta. Ele é exatamente naquele momento para tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Ele é teu psicólogo. Experimenta dobrar teu joelho e chorar um pouco com ele ali em crise. Você vai sair dali com a mente renovada. Ele é o teu Senhor. E a gente sabe o nome dele. Por isso, não duvide de nada. Não duvide de nada.
Ele muda as coisas da noite para o dia. Ele muda histórias assim, ó. A gente se atropela no meio do caminho, né? A gente tenta ajudar ele, a gente tenta fazer as coisas por ele. E ele muda histórias. Ele muda vidas, ele muda. Experimente antes de qualquer coisa que você for fazer, conversar com ele. Às vezes a gente falha na intenção de acertar, né? Porque a gente quer ver o melhor para nossa casa, o melhor para os nossos filhos, o melhor para o ministério. A gente quer fazer. Não, eu vou fazer. Não, eu vou. E aí lembro de Sara. Vou fazer você mãe. Vem cá, Agar. Quem esteve aqui de manhã, eu fiquei muito maravilhado com a reflexão do pastor Rodrigo, que esteve aqui domingo de manhã, na EBD. Que um dos maiores índices, evidências do Pentecoste foi ouvir a voz de Deus. Se a gente ouvisse mais a voz de Deus, não estou falando de ruídos, de sentimentos, estou falando de ouvir a voz de Deus. Ouvir mesmo. Eu quero declarar na sua vida que você vai voltar a ouvir a voz de Deus. Não sei o que ele vai fazer, como ele vai fazer. Se ele tiver que te curar, ele vai te curar. Se ele tiver que abrir porta, ele vai abrir. Mas nunca duvide de quem ele é. E do que ele faz. E do que ele tem projetado para a gente. Não duvide. Pode estar, sabe aquele pastor Sidaco falou um negócio muito interessante na semana de oração. Deus é estranho, às vezes ele fala um negócio e some. E ficou 25 anos em silêncio com Abraão. Deus falou, você é pai de nações, tchau. Quê? 25 anos. Gente, é muito doido, né? Grande verdade, às vezes ele some, mas existem casos que ele fala rápido. Pode? Espera aí. Na sexta-feira de madrugada, nós fomos para a consulta do Niltinho na oncologia. E a gente vai na van da prefeitura. E nós fomos o segundo, pegamos aqui, o primeiro pegou lá no hospital. E esse primeiro era um paciente que estava indo para o INCA 2 da mama, uma paciente, e ela estava muito mal, além dela estar sozinha. Ela vomitava, e isso para mim me remete ao que eu passei com meu filho, que glória a Deus, hoje não mais e não vou passar mais em nome dele. E ela vomitava, e aquilo estava me angustiando, meu Deus, isso é muito horrível, eu sei o quanto é horrível, né? E aí eu falei assim, eu tenho que orar por ela, Senhor. E eu estava sentada atrás dela, então eu impus a minha mão e falei, Senhor, ela já está sofrendo com essa doença, Senhor. Não deixe que ela passe essa viagem desse jeito, Senhor. Faça uma viagem tranquila, que ela pare de se sentir mal, que pelo menos até ela chegar no hospital e fazer esse tratamento, Senhor, ela fique bem, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, essa doença é muito ruim, Senhor. E assim, eu clamei assim, que as minhas lágrimas, sabe, ela estava muito mal e sozinha. E aí eu acabei de orar e fiquei quieta atrás. Mas eu não percebi, ela não vomitou mais. A van encheu e ela foi até... Eu só percebi ela quando ela desceu no INCA, que ela desceu antes de mim, depois eu desci. Quando eu falo que Deus ouve rápido a gente, e tem vezes que Ele demora, né? Deus me deixou na angústia quando eu tinha uns 15 dias, ou mais, uns 20. Meu filho quase morreu, mas Ele me ouviu e prometeu. E cumpriu o que prometeu. Então, gente, às vezes é tão rápido, porque Ele vê a necessidade daquele que a gente está pedindo. Mas às vezes é o querer dele, né? Eu não estou falando que Ele vai fazer isso sempre com a gente, não. Que às vezes as coisas têm que ser de um outro jeito e a gente tem que entender, entende? Tudo é didático.
enquanto a gente espera, Deus vai trabalhando coisas no nosso coração. Enquanto a gente espera, Deus vai construindo um nível de entendimento, de fé, de sabedoria. E Deus vai construindo isso. E aí Ele quebra a gente mesmo, sabe? A gente acha que a gente pode, que a gente faz, e aí Ele mostra pra gente que é do jeito dele. Meu conselho para você: deixa Deus trabalhar. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor, pela tua imensa bondade, pelo teu amor que não falha, pela tua mão que é forte, pela tua paternidade. Nós reconhecemos, Jesus, nesta semana que nós estamos vivendo, na grande festa da Páscoa, da morte, mas da ressurreição de Jesus Cristo. Nós reconhecemos a tua vida na nossa vida, ao qual a gente não poderia viver se não fosse pelo Senhor. Qualquer outro formato é sobreviver. Mas aqueles que reconhecem o Senhor Jesus, aqueles que têm um encontro de verdade contigo, esses então vivem, e não apenas viverão aqui, mas viverão para sempre contigo. Oh, maravilha, Jesus está contigo para sempre. Nossos olhos humanos não conseguem enxergar isso, mas a nossa alma grita: Abba Pai, Papaizinho. Nós te adoramos, Senhor, nas multifacetas de pedidos, de orações, de clamores e de agradecimentos. Nós entregamos isso tudo no teu altar e aguardamos pelo Senhor ansiosamente, porque tu não falhas, tu não desapontas, tu não erra. Então, Senhor, em nome de Jesus, visita cada coração, desejos recentes, desejos antigos, porque não tem nenhuma oração que o Senhor se esquece. Eu me esqueço, mas o Senhor não. Então, Deus, em nome de Jesus, visita-nos, fala com a gente através da tua palavra, e que o Senhor desperte a cada dia mais e mais pessoas a te buscarem em intimidade, em uma relação profunda, Deus, para a glória do teu nome. É o teu desejo, eu sei disso, fazer com que nós te conheçamos e vamos prosseguir em te conhecer. Planta isso em nós, coloca isso em nós, porque nós, por nós mesmos, a gente não vai conseguir. Mas se o Senhor for com a gente, então a gente não vai conseguir não, a gente já conseguiu. Nós já chegamos lá. Pelos olhos da fé a gente já declara: nós já estamos onde o Senhor deseja. Nós estamos no centro da tua vontade, e esse é o melhor lugar. O resto é contigo. É isso que a gente declara. As finanças são tuas, as ansiedades, cuida delas, tira elas do nosso coração, ajusta-nos com a tua vontade e o teu querer. E nós te agradecemos por tudo. Obrigado, Deus, por cada vida. E agora, quando vamos ouvir a tua voz, através da tua palavra, fala com a gente, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Deus te abençoe. Volta para o seu lugar. Glória a Deus. Hoje eu trouxe meu 38. Meu 38 está aqui hoje. Meu 38 está aí? Salmo 38. Hoje nós vamos de 38. Salmo 38. Nós vamos pensar um pouquinho sobre, em nome de Jesus. Nesse nome tem poder. Para então avançarmos. Segundo os cálculos do matemático Edmar de Souza, já completamos
matemática. Como é que eu não? Oswaldo Souza, né? Aleluia, irmã. Não tenta desligar não, que fica pior. Não é? Em que idioma? É mistério esse negócio aí. Até o celular da irmã é mistério, irmão. Salmos 38. Divido contigo nessa noite. Vamos ao Salmo? Não me repreendas, Senhor, na tua ira. Olha só. Não me repreendas na tua ira. Está dizendo, pode me repreender. Só não me repreenda na tua ira. Não me repreendas na tua ira. Teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas. Tem alguma tradução que deve estar flecha. Flechas. E a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Meu coração bate acelerado, e faltam minhas forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Isso aqui é só no Salmo, tá, gente? Isso aqui não é verdade nos dias de hoje não, tá bom? Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, e imaginam um engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me recompensarás, tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não deixe que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que têm motivo e me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu digo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Meus irmãos, Salmo 38, aqui não especificamente é Davi, tá bom? Aqui é uma queixa, ele, Davi, falando. Não é que Davi não escreveu, o Salmo de Davi, mas Davi não necessariamente está falando dele. Aqui ele pode estar falando de alguém, e ele pode estar falando de algo que o Senhor atendeu, que está servindo de lição para o outro. Ele pode estar usando uma história para fortalecer a fé de alguém que está passando pelo que este pecador aqui passou. Porque essa história, ela é falada de pecadores como nós, de pecadores que precisam ter esperança. Eu não sei se a gente consegue o tema, colocar aí o tema. E o tema é quase filosófico, mas consegue ir? Ah, você é o cara. Experiência, memórias de misericórdia.
Você pode dizer isso comigo? Por que experiência e memória de misericórdia? Porque as nossas memórias de misericórdia surgem a partir de experiências. Você ouviu um amém, gente? As memórias nossas que são construídas de misericórdia é a gente lembrar das experiências vividas, das coisas que vencemos, das coisas que ultrapassamos, daquele lugar exatamente próprio à imagem do tema, onde há um lugar reflexivo, há um lugar de pensamento, há um lugar de trazer à nossa memória os resgates que a nossa memória precisa ter e a nossa alma precisa alcançar esse resgate de vitórias que o Senhor já concedeu ao seu povo. Davi olha essa estrutura aqui e eu quero que você olhe para essa estrutura como alguém que está com dor na alma. E como que vai expressar uma dor na alma? Falando de dor física. A alma não tem pus. Tem algumas até que tem, né? Oh, meu Deus, me perdoa. Mas a alma não tem pus, não tem inflamação na alma, mas o corpo tem. Então tu pensa que a estrutura mais rígida do corpo são os ossos. Ele diz: Senhor, até os meus ossos foram atingidos, a minha estrutura, o que me sustenta, foi atingido. Então ele traz essa ideia de muita dor. Mas a maior dor que ele expressa aqui é talvez a do silêncio de Deus. E aí ele faz duas grandes queixas no texto e um intervalo entre as queixas que ele recobra a bondade de Deus. No verso 9, a primeira queixa está lá até o verso 8. Aí no 9 ele diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. E depois ele faz uma queixa de novo, e aí, se eu não me engano, verso 15, ele afirma: pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor Deus meu. Ele deixa de falar da queixa e ele lembra da bondade do Senhor. E assim, não há nada que impeça a gente de se queixar ao Senhor. Não há nada que impeça a gente de rasgar a alma e dizer para o Senhor aquilo que ele está, como o salmista está expondo aqui. E aí, ao mesmo tempo, ele traz a ideia de que eu posso falar, não é uma queixa de reclamação de um Deus distante, mas é uma queixa de oração, dizendo: Senhor, olha o que eu estou passando. E ele abre o primeiro bloco com a primeira grande queixa, que a primeira grande queixa fala de um ato de correção de Deus. Ele diz: Senhor, só não pese a tua mão quando o Senhor estiver irado. O pai, quando quer ensinar um filho que ele precisa dar uma chacoalhada, hoje é até um pouco menos, né? A gente ainda não vê tanto, mas ele precisa pegar mais firme, dar uma palavra mais firme, mais dura. Ele pega, mas se ele tiver irado, irmão, ele pode até passar do limite. É ou não é, gente? Estou falando de pai e de mãe também. Não é não, mamãe? Não é? Se tiver com a tampa fervendo, irmão, sai da frente, porque pode passar do limite. É esse contexto aqui que ele afirma diante de Deus: Senhor, eu recebo tua repreensão, eu aceito a correção pelos meus pecados, e ele vai elencar as consequências dos atos, não só dele, mas dos pecadores aqui, ok? E aí depois ele diz: Senhor, mas quando o Senhor estiver irado, lembra da tua misericórdia. Dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Dura coisa. Dura coisa, irmãos. Mas o Senhor é rico em misericórdia. E aí ele vai dizer na primeira grande queixa. Olha comigo o bloco de 1 a 8. Presta atenção e olhe para esta fala como olhando para a alma. Mas olha o que ele vai dizer da dor que ele está sentindo. Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. E olha como que ele está se sentindo aqui. Cravam-se em mim as tuas setas,
e a tua mão recai sobre mim. O comentarista vai dizer, irmãos, e aí eu quero que você entenda aqui, no primeiro momento aqui, que essas setas que o Senhor está lançando, as flechas que Ele está lançando, não é contra o pecador, mas é contra o pecado. E aí o Senhor, sim, para extirpar o pecado do pecador, Ele, como se Ele atravessasse aquela flecha, e essa flecha, passando pelo pecador, vai direto no pecado. Porque é exatamente o que afasta o homem de Deus é o pecado. Posso ouvir um amém, irmãos? E aí essa flecha de Deus, na correção, está corrigindo um filho. Ele está corrigindo um filho amado. Ele está corrigindo, se não Davi, pecadores que estão nas mãos do Senhor, reconhecendo misericórdia. E aí essa flecha, ela está indo em direção ao pecado. E ela está anulando o pecado. E aí, não sei se você já teve a impressão, na minha adolescência eu fiz jiu-jitsu muito tempo, e tem uma posição de imobilização. Fernandão, não sei se, com certeza deve saber, existe uma posição de imobilização, tu pode ratear, rebolar, que tu não sai daquele lugar. É Deus, como se Deus estivesse colocando a mão em cima, e o cabra está se mexendo, e ele diz, Senhor, a tua mão está pesada, e eu não estou conseguindo me mover. Porque é Deus, irmãos, tentando fazer com que esses pecadores, nós aqui, tenhamos um olhar, irmãos, de que existem pecados em nós que eles precisam ser acertados pela flecha da misericórdia do Senhor. Existem pecados em nós que o Senhor precisa nos ajudar. Senhor, pode me flechar. Na tua ira não. Na tua ira espera passar um dia, 2. E aí o Senhor pode, Senhor, me ajuda a anular esse pecado. Porque Ele vai dizer, Senhor, a tua mão está me impensando. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Está segurando aquele cabra para ensinar ele. Como é que a gente corrige um filho? Às vezes a gente tem que... Eu não funcionava com vara. Eu funcionava com castigo. Quando mamãe queria me ensinar alguma coisa, ela me botava de castigo e dizia para mim, não sai daí. Meu irmão, parecia que tinha cola na cadeira. Eu não saía dali. E gritava para meu pai me tirar, e gritava para minha avó me tirar. E minha avó, irmão, morava, o quartinho dela no final da casa, e eu gritava daqui para minha avó me tirar, e ela me deixava de castigo, como se me segurando. Mamãe, eu era terrível, eu confesso. Não sou mais não, muito não, mais ou menos. E eu ficava ali, irmãos, para correção. E aquilo me matava, rapaz. Você queria pegar uma criança que corria o tempo todo, deixar ela quieta, parada. Meu irmão, é pior que uma coça. Queria tirar meu futebol. Ah, meu Deus do céu, acabava comigo. Você não vai jogar bola. Enquanto você não limpar o quintal, você não joga bola. Eu tinha que correr para limpar o quintal. As correções de Deus aqui no texto, mal comparando, porque Ele traz a ideia da carne que sente. Mas olha para a alma. Não há parte sã na minha carne. Olha para a alma. Por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos. Por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal. Irmãos, o nível do pecado desse camarada aqui, o texto vai dizer mais na frente, que estava afastando as pessoas dele. Existem, irmãos, sem elencar pecado maior, pecado menor, mas existem pecados que se tornam iniquidade. Ele usa a expressão aqui, iniquidade. Você sabe qual é a diferença de pecado e iniquidade? Arrisca. Mais ou menos. Tá bom, mas é isso mesmo. Pecado e iniquidade, gente. Uhum. Alguém faz ideia de pecado e iniquidade? Larissa, teóloga?
Valério sabe, é claro. Fala aí, Valério. Pecado e iniquidade. Para de graça. O concílio está vindo aí, cara. Esqueci. Guardei no coração para não pecar contra ti. Pecado, irmãos, é aquilo que acontece. Para a gente escorrega. Tem algum santo aqui que não peca, não? Se tem, levanta a mão. Não. Eu sou o maior pecador de todos aqui. Por isso que a graça me lavou com força. Iniquidade é aquilo que eu sei que é pecado e eu continuo fazendo. Eu sei que é pecado, eu continuo fazendo. E aquilo se torna raiz de iniquidade. Essa é a diferença. O cabra aqui no texto, ele está em iniquidade. E as pessoas, ele usa a expressão, Mônica, claro, está cansada de ter experiências. Larissa deve lembrar quando uma pessoa estava numa fase de estar cheirando mal. É essa comparação que ele está fazendo do peso do pecado na vida dele. Detalhe, ele está reconhecendo. Aqui está a chave dessa primeira queixa. Ele está reconhecendo. Ninguém está apontando para ele. Não, Fernando, eu sei que você é, eu sei que você faz. Exemplo. Não, Fernando está dizendo, eu sou assim mesmo. Eu estou assim, eu estou errando aqui, eu estou fazendo assim e não quero mais. Senhor, minha carne está gritando, eu estou com vontade disso, mas eu não quero mais. Me ajuda, Senhor. É isso que ele está dizendo. Está doendo, porque a iniquidade dele, irmãos, é como que, a gente está falando da alma, mas a gente sabe que existem dores da alma que reverberam no corpo. Amém, irmãos? E o pecado que é gerado aqui dentro faz o corpo padecer. É claro que certa feita Jesus, passando num determinado lugar, os discípulos falaram, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele? Jesus falou assim, nenhum dos dois. Aquilo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ok? Mas aqui, ele está reconhecendo, gente. Não tem outra alternativa para nós, senão reconhecer que se não for a graça, o amor, o sangue revertido no Calvário, a gente não tinha condições. E a gente não pode, irmãos, aí é que está algo que a gente precisa entender. A gente não pode sentar nessa graça e acomodar nessa graça e achar que a partir da graça pode tudo. Se é o pecado que afasta Deus do homem, pode-se perceber que tem lugares e espaços que algumas coisas de Deus não acontecem porque tem pecado. E pecado não fala apenas de roupa. Ah, porque santa é a irmã que usa um coque e uma saia longa. Não é verdade. Tem irmãs santas que usam coque e saia longa. Mas tem irmãs que usam saia longa e coque, que são as piores das que usam calça comprida. Uma vez eu estava chegando para trabalhar num estacionamento, onde eu fui, há muitos anos atrás, eu era solteiro ainda, manobrista, e eu trabalhava com um amigo lá, que não era crente, e aí ele chega no estacionamento, todo desarrumado, todo esquisito. Ah, rapaz, tá vindo da onde? Ah, Paulo, dormi no carro. É mesmo, cara? É, estava indo para casa ontem, passei num ponto de ônibus, eu vi uma moça com uma saia comprida, pá. E eu falei, quer uma carona? Ela, quero. E foi a melhor noite da minha vida, dentro do carro. Não é julgamento, gente. A gente não pode lidar com essas coisas. Existem igrejas e igrejas. Existe uma igreja dentro da igreja.
Existe uma igreja que o Senhor vai tirar de dentro da igreja. E esse julgamento não é meu. Porque o Senhor, antes da sua vinda, Ele vai corrigir a sua igreja. Carta de Pedro. Ele vai corrigir a sua igreja. Olha o nível do pecado desse cara. A partir do verso 5, tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus. A alma do cara está cheia de pus. É muito pecado, gente. É iniquidade. Está gritando. E aí, o cara precisava de socorro, e os amigos dele estão se afastando dele. E a família já não olha mais para ele. É o texto que está dizendo, não sou eu não. A família se afastou dele, porque entra num lugar de julgamento também. E aí, existe um lugar, irmãos, que a gente aprendeu a vida inteira, e isso precisa ser desconcertado, desmistificado. Porque às vezes a gente acha que a igreja é o lugar do juízo, do julgamento, e não é. A palavra de Deus vai dizer na parábola que a igreja não pode olhar para o outro enquanto tem trava no seu olho. Você está comigo? Amém? E às vezes a gente acha que o pastor está me... Irmãos, às vezes eu não sei nem do que está acontecendo, eu não estou sendo acusado de um negócio que eu não estou nem fazendo. Pastor, o senhor não está cobrando, às vezes eu não estou nem sabendo, gente. A igreja não deveria ser o lugar de julgamento. Mas talvez seja o lugar que mais se julga. Segura aí, tá, gente? Segura só um cadinho aí. Às vezes é o lugar que mais se julga. Senhor, tem misericórdia da gente. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da Memorial, Senhor. Eu não vou falar de outra igreja, eu quero falar do nosso povo. Tem misericórdia da gente, Senhor. Senhor, ensina a gente a reconhecer nossas falhas, nossos pecados. Não deixa virar pus, meu irmão. Diga para o Senhor, Senhor, estou aqui, Deus. Senhor, que as tuas flechas acertem o meu pecado e extirpe ele da minha alma, do meu coração. Em nome de Jesus, Deus, tu pode arrancar o meu pecado, eis-me aqui, Senhor. Sabe, irmãos, é sobre isso. E o salmista abre o coração. Ele diz, ele rasga tudo. Ele estava aflito. Porque enquanto não gerar cheirar mau cheiro, a gente não vai gritar por socorro. Por que a gente deixa o negócio ficar ruim demais, hein? A gente lida muito com casais, casamentos. Gente, por que vocês estão trazendo essa demanda agora quando o casamento está todo espelancado? Já está todo um para cada lado. Por quê? Por que vocês não procuraram cedo? Por que vocês não vieram e falaram, mas hein, precisando de ajuda aqui? Como é que é o negócio dos casais aí, cara? Posso frequentar lá? Eu posso estar lá com vocês? Irmãos, isso aqui é para o primeiro casal que está casando hoje e para o casal que seja mais velho da igreja. Por que a gente deixa o negócio ficar ruim? Ruim? Com força, para que a gente peça socorro. A gente precisa dizer nessa noite para a gente mesmo, Senhor, eu preciso de socorro, está fedendo o negócio, eu não vou mais ficar nesse negócio, me ajuda, Senhor, pela tua graça e misericórdia, bota a mão naquele pecado, Senhor, e extirpa ele, segura ele lá, Deus, que as tuas flechas alcancem nosso pecado nessa noite. Nossos pecados, nossos. Amém, gente? Está muito pesado? Me ajuda aí. E aí, no verso 5, a aflição dele, ela é expressa para Deus. No verso 9, perdão, na tua presença, meu irmão, é só na presença do Senhor. Na tua presença, Senhor, estão todos os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ele está dizendo, Senhor, eu só vou encontrar graça e misericórdia na tua presença. Você pode procurar padre, pastor, você pode procurar quem você quiser. É só na presença do Senhor.
E é um lugar que você tem acesso. É um lugar que a gente pode ir todas as vezes que a gente quiser. Ele está disponível de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Experimenta de madrugada, porque dizem que a fila é menor. Vai lá, irmão, vai beber água fresca de manhã cedo, quando você acordar. Água fresca. Posso ouvir um amém, irmãos? E aí vem a segunda queixa. A segunda queixa, que está do verso 10 ao 20, começa assim: o meu coração bate acelerado, faltam-me forças. Irmãos, ele está abrindo o coração, tá? Ele não está escondendo nada. Senhor, eu estou fraco, faltam-me forças, Senhor. E os meus olhos já não enxergam mais. A luz dos meus olhos me deixou. Os meus amigos, olha isso aqui, gente. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça. E os meus parentes ficam de longe. Deixa eu esquecer esse verso aqui não, por favor. Esse que eu acabei de ler, tá bom? Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia, mas eu, como surdo, não ouço, a qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Ele não discute com o que não vale a pena. E a gente discute com um monte de coisa, com um monte de gente. Depois a gente fica passando mal, a pressão aumenta. Vá para o UPA, vá para o 24 horas com Mônica. Porque a gente abre a boca quando... Irmão, a gente precisa saber o que vale a pena e o que não vale. Posso ouvir um amém, gente? Tem gente que você permite entrar na sua vida. Tem falas que você permite chegar no teu coração. Minha professora de segunda-feira, ela fala assim com a gente: eu aprendi no auge dos meus 50 anos, há mais de 20 é terapeuta, é psicóloga, é professora de universidade, que tem coisas, irmãos, que eu só faço assim, Quando eu aprendi a fazer ninguém mais me perturba. Tem que entrar no vocabulário nosso. A gente tem uma amiga que só responde assim, né? Chega a fazer cara assim, ó. Tem coisas que é gente. Tem coisas que, deixa falar. Guarda o seu coração, irmãos. Se tem uma fonte que você tem que guardar, é o seu coração, porque depois que essa fonte é envenenada, irmão, mexe em toda a estrutura. E aí, pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia: não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Tem outra tradução aí: escorrega o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele admite que ele está vivendo isso. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. E são muitos os que, sem motivo, me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Irmãos, ele traz aqui uma expressão que é muito interessante. Existem coisas, e aí, olha que interessante isso aqui. Ele está dizendo, irmãos, que às vezes a gente pode fazer papel de santo, e a gente olha para alguém dentro da igreja, né, irmão? Aquela mulher, queria ser assim também. Aquele homem, olha como é que ele ora, olha como é que ele fala, olha como é que ele trata as crianças, que bênção. Mas dentro dele existe algo que só Deus sabe. Você entendeu isso aqui? Que a gente pode enganar um monte de gente, até o pastor. Mas e aquele que olha dentro?
E aí ele diz, é aí que ele fala o seguinte: Senhor, dos meus inimigos o Senhor vigia, toma conta deles, não deixe que eu caia nas mãos dele. Mas Senhor, nas tuas mãos eu sei que há correção. Então das tuas mãos eu não consigo me esconder. Não tem como eu fugir, Senhor, da tua avaliação. Não tem como escapar disso, Senhor. Ai, Deus, e às vezes assim, né, gente? A gente está com uma roupa de santidade, mas sabe, lembra de Naamã? Naamã, general, roupa de general, estilo de general, e quando ele tirava a roupa, lepra. Deus conhece isso. E ele aqui não se esconde de Deus. Por isso que ele diz aqui no final, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes. Meu irmão, olha só, todas as vezes, presta atenção nisso aqui, todas as vezes que você se posicionar, você vai ter menos amigos e mais inimigos. Pegou? Vou repetir. Jesus indo para a cruz, a multidão seguia, pão e peixe, oração, milagre. Quando ele foi para a cruz, o time foi diminuindo. Foi ou não foi? O time foi minguando. E aí na cruz teve discípulo que nem ficou lá. Quando a gente se posiciona, toda mudança requer deixar alguma coisa. Toda mudança, nós vamos deixar alguma coisa. O problema é que a gente não quer deixar e quer mudar. A gente não quer deixar, mas a gente quer mudar. Mas para a gente mudar, a gente tem que deixar, porque é o processo da vida. Para a gente crescer, existem coisas de menino que a gente tem que deixar para trás. O apóstolo Paulo não fala? Quando eu era menino, pensava, sonhava, vivia. Depois que eu cresci, fez o quê? Deixou as coisas de menino. Eu não programei, mas eu vou falar. A gente não cresce espiritualmente porque a gente vive como menino. Pegou aí? Dói, porque é verdade. A gente não cresce espiritualmente porque a gente vive como menino. Meninos. É um grande berçário. E a gente precisa crescer. Para a gente crescer, a gente precisa deixar algumas coisas. Ir para a presença do Senhor. E confessar o mau cheiro. Senhor, o negócio não está legal. Irmãos, que a gente não perceba o quão longe a gente está quando começar a dar mau cheiro. É duro, né, gente? Mas é verdade. A gente precisa encarar essa realidade. E todos os dias, não estou falando de salvação. Não estou falando de salvação. Estou falando de santidade. 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 O mundo geme pela igreja do Senhor. E aonde está a igreja do Senhor? Aonde está a igreja do Senhor? Hein, gente? Aonde ela está? Deus te enche com o seu espírito. Deus cura suas feridas e diz: a quem eu vou enviar? Sabe quem que ele quer enviar? Senhor, eis-me aqui, envia Wanderson. Eis-me aqui, envia Alessandro. Deus quer enviar a gente, no entendimento de que a gente, lavados e remidos pelo sangue maravilhoso do Cordeiro, cheios da presença do Espírito Santo, não falta mais nada. Você está comigo nessa noite? E aí ele fecha, estou fechando também. Esqueci do verso 11. Perdão. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe.
Falei, mas vou enxugar um pouquinho para a família, tá bom? Experimenta se posicionar dentro da tua casa. Experimenta se posicionar no meio da tua família. Ainda mais você que mora num quintal com muita gente. Experimenta se posicionar. Se posicionar, irmãos, preste atenção. O que é se posicionar, pastor? É viver a verdade da palavra. Não é você deixar de ser simpático, não é você deixar de ser gente, é você atender. Mas existem coisas que você vai ter que se posicionar. Amém, gente? Posso fechar? Posso fechar? Eu gosto quando fala, não fecha não, pastor. Não me desampares, Senhor Deus meu. Não se ausente de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Salvação minha. Das experiências, olha o tema da mensagem. Das experiências, memórias de misericórdia. Ele usa aqui exatamente isso, Senhor, em outras palavras. Não me desampares. Senhor, aqui o salmista está expressando, gente, que ele está se sentindo desamparado. Tem vezes que a gente se acha desamparado. E ele não tem medo de dizer isso para Deus. Senhor, não me desampares. Seu meu socorro, minha misericórdia, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Não há enfermidade física ou na alma que o Senhor não possa curar. Não há. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. Ele quebra o vaso e faz de novo, se Ele tiver que fazer. É ou não é? Ele desfaz, Ele quebra, faz de novo. E sabe por que dói? Porque Ele não vai te matar para te fazer de novo. Você vai ser refeito com a matéria que Ele já tem na mão. Olha isso. Com a mesma matéria que Ele tem na mão, né? Ele vai refazer os vasos. Vamos ficar de pé? 38 foi para conta. Brincava com o Mazinho que a gente já está beirando um ano, né? Em junho faz um ano de Salmos, que a gente está nos Salmos. Estamos avançando, para a glória de Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Fica ligado nesse tempo. Fica ligado nesse tempo. Eu vou dividir com a permissão aqui de Lislane, depois ela briga comigo. Lislane passou uma mensagem hoje dizendo, pastor, eu tive uma visão com uma mulher que eu não conheço. E eu sei só que ela trabalha em um determinado lugar. E o Senhor me incomodou para falar com ela. E quando eu marquei de ir naquela manhã, para falar com ela, e eu não consegui sair de casa, não consegui. E eu falei, poxa, eu não vou encontrar mais ela. Por causa de turno, ela já tinha que ter saído do turno do trabalho dela. E aí ela, andando pela rua, dá de cara com a pessoa. Foi atrás da pessoa, chamou, falou, minha querida, sou fulano de tal, sou da igreja tal, não sei o quê. Eu não conheço você, mas Deus me falou isso assim, para que você entenda o quanto Ele te ama. E ela falou assim, você acabou de falar toda a minha vida. E aí a moça falou assim, mas não era para eu estar aqui agora, porque o meu turno acabou mais cedo, mas eu me enrolei no trabalho. E Deus promoveu o encontro. Deus quer ir de encontro ao grito de pessoas. Como Ele foi no seu, e como Ele foi no meu também.
é de uma forma simples. Você pode chegar, assim diz o Senhor, você pode chegar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não tenha medo de quando você tiver uma impressão no espírito, de falar com um vizinho, com um amigo, com alguém, de abrir a sua boca e falar. Às vezes a gente é muito medroso. Se Moisés tivesse medo, ele não tinha ido pisar aonde a sarça estava ardendo. Deus quer levar a gente para lugares mais profundos. E você vai continuar sendo quem você é, não tenha medo disso. Mas para que você mude, você tem que deixar algumas coisas. Para que a gente mude, nós temos que deixar algumas coisas. Nós somos isso, barro nas mãos do oleiro. Barro nas mãos do oleiro não tem título, barro nas mãos do oleiro não tem faculdade, é barro. A gente tem que permitir que ele molde a gente do jeito que ele quiser. Não tenha medo. Não deixe o inimigo te acusar com situações antigas. Deus está falando isso aqui comigo. Você às vezes se sente impedido por questões antigas, que Deus já te perdoou. O sangue do Cordeiro já te lavou. Eu perguntei um amigo meu que ele foi travesti. Rapaz, como é que era a experiência de você ser um travesti e hoje você está na presença de Deus? Ele falou assim: pastor, não tem como te explicar, eu só sei de uma coisa, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Não resista. Quando ele quiser usar suas mãos, sua voz, sua inteligência, não resista. Seja sal e luz. Deus continua usando os barros. Deus continua usando os seus vasos. Baixe sua cabeça. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós, ó Deus? Para que o Senhor, em toda a sua grandeza, tenha nos escolhido para isso. Senhor, nos ensine como salmista a firmar os nossos pés, a ouvir de novo a Tua voz, ouvir a Tua voz. Ouvir a Tua voz, Senhor, que direciona, que faz bem a alma, que continua curando feridas, a Tua voz. A Tua voz, Senhor, que a voz como de muitas águas, quem pode impedir a Tua voz de falar? Então desobstrua os meus ouvidos para que eu te ouça, para que nós te ouçamos. O inimigo tenta paralisar, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito, com coisas que são pequenas. E aí, Senhor, quando esse irmão ou essa irmã pensa em sair da igreja, é menos uma voz no coral, é menos um cálice na bandeja, é um banco vazio, é um espaço que está desocupado. Senhor, eis-nos aqui, Deus. Então olha para nós com o Teu olhar de misericórdia e passa com as Tuas flechas.
repreendendo o pecado, extirpando o pecado, curando a nossa mente, curando, Senhor, feridas antigas, Senhor, que talvez ainda doam, mas a tua mão, que é linda, forte, em nome de Jesus, Deus, opera nessa noite na Memorial, opera nessa noite em quem está nos acompanhando, Senhor, a tua mão, é a tua voz, é a tua presença, Deus, que fará a gente cumprir o teu chamado e a missão que é nossa. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece nossos pés, nossas mãos, dá-nos porções de ti, do teu Espírito, todos os dias, Senhor, ensina-nos aí na fonte, beber água limpa, e abençoa o teu povo, nos dê um restante de noite abençoado, nos leve em paz aos nossos lares, e que a tua bênção nos acompanhe hoje e sempre, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus? Deus te leve em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.